Evangelho de João, verso 39 do capítulo 5. João 5:39. É o texto que nos servirá de base, de início da nossa reflexão desta manhã, nesse culto matinal. Bíblia, palavra de Deus, cremos nela. Bíblia, recurso espiritual para a nossa caminhada, nosso relacionamento com Deus e para entendermos salvação, para entendermos o plano de salvação, para vermos quem é o Salvador e como somos salvos. Bíblia, livro de promessas divinas para nós, promessas maravilhosas para aqueles que creem. João capítulo 5, verso 39, então, vamos ler juntos? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavra do Senhor Jesus Cristo a uma multidão que o cercava, palavra do Senhor Jesus Cristo diretamente aos líderes que deviam recebê-lo como Messias, mas o estavam negando e rejeitando. Eles não estavam examinando as Sagradas Escrituras para ver e confirmar que Jesus era o Messias que deveria vir ao mundo. Só relembrando, hoje, segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. E eu quero examinar com você, eu quero meditar com você, refletir com você sobre o dever que nós temos e a bênção que é examinarmos a Bíblia Sagrada. Examinarmos as Escrituras Sagradas, como disse Jesus, de maneira imperativa, em tom de ordem, ali no texto que nós lemos. Examinar as Escrituras. Mas para pensarmos nesse ato de examinar, eu preciso relembrar você de duas coisas. Primeira coisa é que examinar tem o seu significado. Examinar não é passar os olhos por cima do texto. Examinar não é ler de vez em quando. Examinar não é ler e tá bom. Ler uma vez está bom. Esse ano eu li a Bíblia uma vez, está bom demais. Esse ano eu fiz o propósito de ler a Bíblia mais uma vez. Aí tá bom demais. Não. Examinar, diz o dicionário Aurélio, traz aquela ideia de observar, mas observar atentamente, com atenção. Um observar que muitas vezes é preciso reobservar, observar novamente. Examinar é investigar. Para quem gosta de séries, né? Michel, Rafael, a Jéssica, né? Aquela série policial, CSI, NCIS, eu gosto. E onde os policiais vão lá e investigam, e vêm à prova de novo, e reinvestigam novamente, até descobrir a verdade do crime, a verdade da história. Mas examinar traz esse sentido. É observar atentamente, investigar, é analisar com atenção para se descobrir a verdade. É não somente examinar, mas também é ponderar, refletir, meditar sobre. Ou seja, examinar algo, seja um contrato, examinar algo, seja uma conta telefônica, uma simples conta telefônica, examinar um livro, examinar a Bíblia, é fazer isso com atenção. É fazer isso observando os detalhes. É fazer isso com uma ação indicando que aquilo que está diante de mim é importante e nenhuma informação que tem ali eu devo deixar passar em branco. Eu preciso entender aquilo ali. A exemplo de um médico, que quando vamos a ele, queremos ser bem examinados. Porque quando mal examinados, dependendo da doença, nós morremos dela. Porque um exame nosso, que vem com seus detalhes, se o médico não examinar o exame, olha que redundância, mas é verdade, exames como chapas do pulmão ou de sangue, se o médico não colocar a atenção dele ali, ele pode deixar passar alguma coisa importante e quem é que sai prejudicado? Somos nós, né? Examinar e absorver as informações importantes. A segunda coisa que eu quero relembrar com você é que no texto de João, capítulo 5, verso 39,
nós encontramos aqui Jesus estimulando e até ordenando os seus discípulos, com uma ordem, um imperativo, a que eles se voltem para a palavra de Deus. Na época dele, o Antigo Testamento, cremos que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Cremos que, como palavra de Deus, o Antigo Testamento tem muito a nos orientar, a nos esclarecer a respeito de Deus e do seu plano de salvação e a respeito de Jesus Cristo Messias. Por isso, nós defendemos tanto o Antigo e o Novo Testamento como palavra de Deus. E Jesus Cristo, então, está aqui ordenando, incentivando e declarando que aqueles ouvintes dele, principalmente os saduceus, os fariseus, os escribas, precisavam examinar desta forma as Sagradas Escrituras. Da mesma forma que um aluno dedicado, estou falando de aluno dedicado, quando ele pega uma prova, ele examina as questões para fazê-las. Da mesma forma, nós precisamos examinar a Bíblia Sagrada. Ou se você não estuda mais, ou você que era professora, né, Sueli? Pegava as provas lá para examinar, para ver se eles acertaram a resposta. Já passou. Ah, mas agora você tem contas a pagar. Então examina suas contas. Porque pode passar alguma coisa que você vai pagar mais. Temos que examinar. Nós cristãos, na área espiritual, nós devemos dedicar nossa atenção a examinar aquela que é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia Sagrada. Salmo 119, verso 105, o salmista resumiu muito bem essa ideia de examinar e a importância da Bíblia Sagrada. Lâmpada para o meu andar, lâmpada para os meus pés. Como é que eu sei como eu devo andar, como eu devo proceder neste mundo? Como eu sei? As Sagradas Escrituras. E ele diz ainda, e luz para o meu caminho, para me mostrar a direção correta. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só um caminho leva a Deus. E esse caminho, ele é muito bem iluminado pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. Então, examinar as Sagradas Escrituras. Nós temos o dever de usar dessa lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a Bíblia Sagrada. Nós, cristãos, tendo a Bíblia Sagrada em mãos, queridos, nós não precisamos de novas revelações. Como tem cristão correndo atrás de novas revelações? Eu preciso que Deus me revele. Tem coisas que Deus já revelou, já está na Bíblia. Novas revelações, nós não precisamos. Nós não precisamos de atualizações a respeito do plano de salvação, para que saibamos como é o plano de salvação para as nossas vidas, executado por Cristo Jesus. Nós não precisamos de novas revelações para sabermos como devemos ter uma vida santa que agrada a Deus, ou como deve ser nosso serviço a Deus neste mundo. Está tudo na Bíblia Sagrada, está tudo claramente descrito na Bíblia Sagrada. É só ler a Bíblia Sagrada com atenção, ou melhor dizendo, é só examinar a Bíblia Sagrada. Por isso o desafio, examinar as Escrituras. E queridos, quando nós examinamos, nós vivemos, praticamos a palavra de Deus, como nós cantamos, né? É crer e observar. Quando fazemos isso, coisas acontecem em nossas vidas. Existe um agir de Deus que traz em nossas vidas algo que nos mostra que realmente vale a pena examinar e praticar a palavra de Deus. Por exemplo, hoje se fala muito de fé. Ah, você precisa ter fé, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Ah, verdade, você precisa ter fé. Só que quando olhamos para a Bíblia nos mostra o que é fé, e fé em quem? Ou no quê? Porque a palavra fé, não vou arriscar falar aqui de maneira analítica dela, porque tem a professora de português aqui, eu posso errar, né, professor? Então não vou falar não. Mas eu sei de uma coisa, fé precisa de um complemento. Eu tenho fé. Fé em quê? Fé em quem? Você confia no quê? Você confia em quem? E a Bíblia Sagrada nos ilumina para mostrar em quem devemos confiar. E quando examinamos a Bíblia, sabe o que acontece em nossos corações?
Sabe o que acontece no seu coração, no meu coração, quando eu ouço a Bíblia Sagrada? Quando a Bíblia Sagrada entra pelos meus ouvidos e ajola no meu coração, por exemplo, através de uma pregação, gera em mim fé. A fé não é gerada fora da Bíblia. A fé é gerada através da Bíblia em mim. Romanos capítulo 10, verso 17. Paulo diz assim: a fé vem pela pregação. Ou seja, pelo anúncio, pelo comunicar. Mas esse anúncio e comunicar do quê? Da palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, mas a pregação que vem pela palavra de Cristo, pelos ensinos de Cristo, pela Bíblia Sagrada. Ou você acha que alguma coisa que Cristo ensinou destoa do Antigo Testamento? Não destoa, não. Estou lendo as bem-aventuranças e quando Jesus Cristo disse: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ele não está mudando a lei. Ele está sim mostrando o que significa lá no Antigo Testamento não matarás. Ele não está criando uma nova lei. Ou seja, Jesus Cristo, a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. A fé bíblica. Não estou falando de outras fés, não. Estou falando da fé bíblica. Ela não é uma energia. A fé bíblica não é algo que você recebe pacificamente. Deus me dá fé. Tenho fé. Não! A fé bíblica você recebe e ela cresce e fortalece em você através da pregação da palavra de Cristo. Dela entrando em nossa mente e descendo para o nosso coração. A fé bíblica é algo que você busca. Busca em oração, mas busca também em meditação da palavra de Deus. Em examinar a palavra de Deus. Porque você tem que crer em algo, em alguém. A fé bíblica é aquela que você busca e é aquela que você só obtém através da palavra de Deus. Por isso, muitos cristãos, por estarem numa igreja cristã, mas não estarem examinando a Bíblia Sagrada, têm fé. Mas essa fé não é cristã. Essa fé não é de acordo com a Bíblia Sagrada. É de acordo com a denominação, com a religião. E nesta fé, eles estão fugindo da fé cristã. Estão destoando, indo contra a fé revelada na Bíblia Sagrada. Uma outra coisa que a Bíblia nos concede é sucesso. E como nós vivemos numa geração que busca sucesso. E a Bíblia diz sim, a sua vida pode ter sucesso sim. Deus promete sucesso. Mas Deus não promete sucesso alheio à sua palavra, fora da sua palavra. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Escute bem, se você quiser acompanhar, acompanhe na sua Bíblia. Com atenção o que Deus disse para Josué. E que Deus fala também no nosso coração. Disse lá em Josué 1, 7 e 8. Tão somente, Deus falando, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Seja forte e corajoso, vença sua batalha, seja forte e corajoso, enfrente seu inimigo. Deus não está falando isso. Seja forte e corajoso, vai que você vai conseguir. Deus não está falando isso. E muita gente aplica esse versículo dessa maneira. Deus está falando para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, para obedecer a minha palavra essa que eu disse através de Moisés. E essa minha palavra que eu disse através de Moisés, dela não te desvies. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvie para que sejas bem-sucedido por onde andares. Onde está o sucesso aí? Está em obedecer a palavra. Porque se Deus faz uma promessa na palavra dele, é claro que ele vai cumprir. Se Deus disse, se você o buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo, você vai se revestir dele, quando você o buscar de todo o coração, você vai. Se Deus diz que a despeito dos nossos pecados, quaisquer que sejam, se nós, arrependidos, confessarmos os nossos pecados, crendo em Jesus Cristo e pela fé, recebendo os benefícios da cruz, ele vai nos perdoar todos os pecados e não vai mais se lembrar dele. Ponto. Ele disse.
Ah, mas os meus pecados são tão horríveis. Ah, os pecados daquela pessoa são tão horríveis. Mas Deus já disse, Deus fez essa promessa, que em Cristo Jesus, todo e qualquer pecado é perdoado. Ponto. O sucesso está em obedecer a palavra. É isso que Deus está falando aí. Eu tenho que ser corajoso e forte para isso. Verso de número 8. E não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh Deus, minha área emocional, oh Deus, minha área profissional, oh Deus, minha área espiritual, oh Deus, minha área social, oh Deus, minha área financeira. Eu quero prosperar, oh Deus, eu quero ter sucesso. Você quer? Olha o que Deus diz. Deus diz: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa em fazer tudo o que a palavra de Deus diz para fazer. E aí então você será bem-sucedido e o seu caminho prosperará. É tão claro na Bíblia, por que as pessoas gostam de torcer? Talvez gostem de torcer porque quando falam em praticar a palavra de Deus, é preciso fé, e não se tem fé sem examinar as Sagradas Escrituras. E não se pode praticar sem examinar, porque tem muita gente dizendo que pratica a palavra, mas por não examinar, está praticando palavras de homens, palavras da sociedade onde vive, palavras até do diabo, mas não estão sendo palavra de Deus, não. Caminhando mais um pouco, benefícios do examinar a palavra de Deus: vitória contra as tentações, vitória contra o maligno. Se o mundo jaz no maligno, se nesse mundo existem tentações, provocações que querem o meu mal, querem me derrubar, querem fazer mal para mim, para minha família, para a sociedade, como é que eu posso vencê-las? Não é com sal grosso. Não é com alguma mandinga, algum rodopio, não. Muitas vezes, nossa vitória está em nossas ações de acordo com a palavra. Ou até no nosso saber esperar de acordo com a palavra de Deus. Exemplo maior que nós temos na Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus feito gente. Aquele que nós comemoramos como o Deus encarnado num bebê que nasceu, Natal. Ele veio a este mundo. E no momento de crise, no momento de tentação, de luta contra o príncipe das trevas deste mundo, ele não amarrou o diabo. Ele não disse: diabo, você está me tentando? Sai fora porque eu sou mais poderoso que você. Não. Jesus Cristo usou a ferramenta que todos nós devemos usar. A palavra de Deus contra as tentações e o maligno. Tanto que no capítulo 4 de Mateus, verso 1 a 11, você vai encontrar Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, depois de ser revestido do Espírito Santo no batismo, é claro. Foi levado pelo Espírito Santo para o deserto exatamente para ser tentado. Tentado pelo diabo. E o diabo não vai tentá-lo no primeiro dia. Não vai tentar no segundo dia. Não vai tentar uma semana depois. Um mês depois. Não. O diabo esperou pacientemente 40 dias, até que aquela situação de deserto, de calor, de solidão, de sede, fome, se instalasse em Jesus Cristo de uma maneira forte, talvez até desesperadora no sentido carnal, humano. É nesse momento que o diabo aparece e diz assim: olha, você não ouviu falar que você é filho de Deus? Quem foi que disse que Jesus era filho de Deus? O próprio Deus no batismo. Então, se você é filho de Deus, se você é tudo isso, por que você não manda essas pedras se transformarem em pães para matar a sua fome? Não tem pecado nenhum você comer pão. Tentação, provocação, a resposta de Jesus nos ensina muito. Verso 4, está escrito. Está escrito, ou seja, Deus já falou sobre isso. Sobre a minha área física, sobre as minhas necessidades físicas, Deus tem uma palavra, o meu Deus tem uma palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
É essa palavra que dirige a minha vida. É a respeito dessa palavra que eu vivo nesse corpo humano. E que eu luto contra as tentações desse corpo humano, dessa natureza humana. Você acha que o inimigo ficou satisfeito? Não. Ah, você acredita na Bíblia? Então, está escrito. E aí então, o levou a um alto lugar, o pináculo do templo, e diz: pula daqui. Você não acredita na Bíblia? Está escrito. Se você pular, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Interessante, né? Se Jesus Cristo não examinasse a Bíblia com atenção, ele pularia. Porque está escrito, não está? Tem tanta coisa que está escrito na Bíblia, mas está escrito na Bíblia isso. Mas você examinou com atenção o que está escrito? Porque Jesus Cristo examinava muito bem a Bíblia. Tanto que o diabo disse: está escrito. Deus disse para proteger os seus. Os seus anjos vão te proteger. Respondeu Jesus: também está escrito. Opa, peraí. Eu sei que está escrito isso, mas está escrito também aquilo ali. Para que eu entenda o que está sendo dizendo aqui. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas pessoas usam da Bíblia para tentar a Deus? Será que nós já não usamos a Bíblia para tentar a Deus? Jesus Cristo está usando a Bíblia, palavra de Deus, para combater as tentações que o querem fazer desviar do caminho do propósito de Deus. Jesus Cristo está usando a Bíblia como espada contra aquele ser espiritual, o maligno. Verso 10. Mais uma tentação, e Jesus Cristo disse: está escrito: ao Senhor teu Deus deverás dar culto. Somos tentados a sermos idólatras? Somos. Não somente idolatria de imagens de pessoas, mas idolatria de denominação, idolatrias tantas que querem se antepor entre nós e o nosso Deus, como se precisássemos de intermediários para chegar a Jesus, para chegar a nosso Deus triuno. E não, nós não precisamos. O próprio Deus se fez intermediário entre Ele e nós, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, qualquer intenção, tentação, provocação de colocar alguém entre nós e Deus, especialmente na adoração, não. Porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Vai embora, Satanás. Se as tentações ou o maligno estão te vencendo, é porque está faltando Bíblia na sua vida. Falta o poder da palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Falta a espada do Espírito na sua batalha espiritual. Porque a Bíblia nos dá vitória sobre as tentações e o maligno. E João capítulo 5, verso 39, pastor? Duas coisas maravilhosas que eu quero pensar com você e aí nós vamos encerrar. Mas vamos pensar essas duas coisas primeiro. A primeira coisa, a Bíblia nos dá conhecimento para termos a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Não venha na minha igreja. Vá à palavra de Deus. Jesus Cristo disse, João 5,39, examine as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Você quer conhecer a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Examinando a Bíblia Sagrada que você vai conhecer e ter a vida eterna. A Bíblia nos mostra como obter a vida eterna, como viver nesta vida, nos preparando para a vida eterna, como nos relacionar com Deus, caminhando para uma vida eterna com Deus. Está na Bíblia, queridos. É só examinar a Bíblia com atenção que nós vamos encontrar esse ensino. Não somente isso, João 5,39 nos fala que se você quer conhecer Jesus, é só examinar a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento e Novo Testamento. Examinar as Escrituras. São elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus, na última parte do versículo 39 de João 5. Quer conhecer Jesus? Pergunte para o pastor. Não, lê a Bíblia. Examine a Bíblia. Se você encontrar alguma coisa, talvez o pastor possa te ajudar. Um irmão, uma irmã mais experiente, que tem mais tempo, possa te ajudar. Mas tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo sempre vai estar do seu lado para te ajudar a entender, a ver a Jesus Cristo. É o trabalho dele.
testificar, testemunhar de Jesus Cristo a nós. Sem Ele, nós não temos como conhecer Jesus, mas Ele nos ajuda a entender. Então, leia a Bíblia com o coração aberto. Examine a Bíblia com o coração aberto e a mente aberta. E o Espírito Santo vai falar a você a respeito de Jesus. Você vai conhecer Jesus. E aí vem uma pergunta que vem ao meu coração nesse mês de dezembro. Como é que nós podemos comemorar um verdadeiro Natal, ou um Natal de verdade, sem conhecer o principal personagem do Natal, que é Jesus? Porque tem muita gente que parece que não está conhecendo Jesus, não. E até coloca Jesus e os reis magos lá na manjedoura. Sendo que os reis magos encontraram Jesus numa casa na cidade. Pense nisso. Como podemos conhecer o personagem principal do Natal sem examinar as Escrituras? Como podemos entender o que é um Natal de verdade sem examinar o livro que conta a verdadeira história do Natal? Não tem como. Então, queridos, só posso concluir da seguinte maneira essa mensagem matinal. Temos que examinar as Escrituras. E olha que poderíamos ainda lembrar de outros tantos benefícios de se examinar as Escrituras. Por exemplo, lendo, examinando a Bíblia Sagrada, nós nos tornamos cristãos melhores, mais fortes. Lendo, examinando as Escrituras Sagradas, nós obtemos certeza da nossa salvação. Examinando as Escrituras Sagradas, nós temos mais confiança no poder de Deus quando vamos orar. A Bíblia Sagrada examinada produz em nós paz, paz interior, independente do que aconteça no nosso exterior. A Bíblia Sagrada bem examinada, ela nos capacita a testemunharmos da nossa fé às pessoas que nos cercam. Concluindo, examinando as Escrituras, saberemos com certeza festejar um Natal de verdade neste ano, mesmo ainda no meio de uma pandemia. Porque o Natal de verdade não depende de governo, situação econômica, se está em pandemia ou não. O Natal de verdade depende daquilo que a Bíblia Sagrada nos revela. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus seja esse recurso nosso, sim, de buscar sempre conhecer a Deus e caminhar com Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto, adorando a Deus, agradecendo a Deus por sua palavra, sim, mas pedindo que o Espírito Santo a use insistentemente para mexer com o nosso coração e nossas vidas. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, te agradecemos novamente, ó Deus, como já foi agradecido em oração neste culto. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, se revela a nós através da tua palavra, e teu Santo Espírito nos ajuda a conhecermos e até enxergarmos pela fé a pessoa maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, sensibilize-nos, desafia-nos mais e mais a examinar as tuas sagradas Escrituras, ó Deus. E agora, encerrando esse culto, agradecemos, oramos, te louvamos, te pedimos e dizemos: Pai Santo, abençoa-nos. Abençoa-nos derramando o teu amor mais e mais sobre as nossas vidas. Filho bendito de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que a tua graça nos envolva e nos conduza sempre. Ah, bendito Espírito Santo, dá-nos caminhar em entendimento e firmeza da tua santa palavra, consolados e fortalecidos por ti. Assim te pedimos, ó Deus triuno, tua bênção sobre nós, sobre nossa igreja, sobre nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê um bom domingo. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em culto. Amém.